Oi pessoal, Gabriel aqui para mais um Gestão no Campo com vocês. Nosso vídeo de hoje eu vou pegar uma dúvida que chegou para a gente e vai acabar se tornando um tema, vai ficar um Gestão no Campo, um vídeo bem legal para a gente considerar aqui. Isso aí, antes da gente começar, eu gostaria de ressaltar a importância de vocês mandarem para a gente dúvidas, sugestões para temas, porque isso acaba alimentando os nossos conteúdos também, né? Então sempre que você tiver alguma dúvida ou sugestão de algum tema para a gente trabalhar aqui, não hesite, manda para a gente, envia por e-mail, envia aqui nos comentários, no Instagram, no Facebook, que a gente vai conversar, vai trabalhar e provavelmente vai se tornar algum tema de algum vídeo ou algum outro conteúdo. Então, a dúvida aqui em questão é focado na pecuária, especificamente a pecuária de corte, mas eu acredito que mesmo você não sendo envolvido com a pecuária, se for de agricultura, por exemplo, ou alguma outra atividade, você vai acabar podendo tirar algum conteúdo para trabalhar na sua fazenda também aqui por esse vídeo, né? Então vamos à dúvida, vamos ao nosso tema de hoje. A dúvida que chegou para a gente é da Fabiana, eu não vou trabalhar aqui o sobrenome dela para preservar a privacidade, mas ela mandou para a gente da seguinte maneira, assim, vejo que aqui no sul o pessoal compra terneiro desmamado e engorda para vender de sobreano para o frigorífico. Se eu não estou enganado, o terneiro é o garrote, é o bezerro desmamado, né? Eu imagino que no sul deve chamar terneiro, aqui por Centro-Oeste a gente chama de garrote, em alguns lugares chama de novilho. Caso não for isso, eu estiver enganado, peço que a Fabiana, por favor, me corrija depois. Mas pelo que eu entendi então, é a boa e velha recria e engorda, né? Compra o bezerro desmamado, recria, termina e manda para o frigorífico. Enfim, e ela continuou na mensagem. Minha dúvida é quanto eu gasto para comprar esses animais, gasto com pastagem e quanto tenho que ganhar em quilo para suprir os gastos. Fico muito grato de você me ajudar com essa dúvida. Muito obrigado pela atenção, tenha um bom dia. Beleza, então a gente vai abrir aqui no Excel para trabalhar esta questão dela. Então eu já comecei uma planilha aqui previamente para a gente basear já o nosso trabalho. Primeiro ponto, eu coloquei para vocês aqui as 3 perguntas que ela fez, né? O que nós queremos saber, é importante entender isso. Quando você está pensando aqui em fazer a gestão da fazenda e trabalhar com algum número, você quiser analisar algum fator, você tem que definir o que você quer saber, para depois você ir procurar os dados. Então primeiro a gente tem que coletar os dados, a gente tem que ter informações da fazenda, é por isso que a gente precisa pegar as informações, registrar essas informações para posteriormente analisar. Então a gente tem que começar esse trabalho de registro de dados e anotações, para depois analisá-los. Então, o que a gente vai querer saber especificamente para esse caso aqui? Primeiro, quanto eu gasto para comprar esses animais, quanto eu gasto na compra desses animais, dos terneiros, no caso, dos garrotes ou dos novilhos. Gasto com pastagem, então quanto eu gasto com esses animais comendo pasto, né? E em terceiro ponto, quanto ganhar em quilo, eu imagino aqui que seja quilo por dia, para suprir os gastos, ou seja, talvez seria aqui uma espécie de produtividade média em termos de ganho médio diário ou GMD para empatar com os gastos, né? Então para isso a gente precisa ter algumas informações. Então caso isso vale para a Fabiana e vale para todos os que atuam na gestão de fazendas, atuam com fazenda, a gente precisa de dados, a gente precisa de informações. Sem informações a gente não tem o que fazer, não tem o que trabalhar. Como é que eu analiso, como é que eu descubro alguma informação se eu não tenho dados que eu fui sobre registros da fazenda? Então eu preciso começar a anotar datas, preciso começar a anotar informações sobre o rebanho, se for sobre o rebanho, se for sobre a lavoura, as informações sobre a lavoura, preciso anotar as informações financeiras, todo valor que entra e todo valor que sai precisa ser registrado e categorizado para tal. Então a gente precisa de informações para fazer todo tipo de trabalho do ponto de vista aqui da gestão. Então eu coloquei aqui 3 colunas para a gente. A primeira é com as informações, uma segunda aqui com unidade e a terceira com o valor em relação a essa unidade. Primeiro, então, que a gente vai começar, o custo médio desses terneiros que ela compra.
Para isso, é interessante que ela tenha já um registro histórico de quanto que ela está pagando por esses animais. É claro que vai haver oscilações, o que ela pagou no passado provavelmente não vai ser o mesmo valor que ela vai pagar no futuro, mas essa média passada ajuda a gente a trabalhar uma projeção para o futuro, sim. Então, o interessante aqui que ela poderia fazer é procurar algum dado antigo que ela tenha, fazer uma média desses animais e achar um valor. Hoje, se você não tiver nenhum dado, pelos preços de hoje, eu acho que você poderia trabalhar aí com em torno de 9 a 10 reais o quilo do bezerro, tá? O quilo do terneiro no caso. Então vamos pensar lá talvez um animal de 200 quilos, 200 vezes, vamos colocar 9,50, seria um animal aí por volta de R$ 1.900 a cabeça, tá? E qual o peso médio que esses bezerros chegam? Vamos supor que eles chegam então com 200 quilos, né? Então você teria um animal de média 200 quilos, comprando ele pelo valor de 1.900 a cabeça, daria aquele peso médio ali de 9,50. Então essas informações aqui é importante que a gente comece a acompanhar. Então ela faz parte daquele registro que a gente falou. Então você começa a anotar, animal chegou tal data, data X, ele custou para mim R$ 1.900 e a média de peso do lote que foi comprado ou do animal em questão, né, o peso do animal em questão na hora que chegou foi de tantos quilos. E aí você trabalha com médias, sempre pensando aqui em trabalhar com médias. Beleza, vamos para a próxima informação. Custo médio do terneiro por peso deu esses 9,50 que a gente já calculou aqui. Agora, então, essa primeira pergunta a gente resolveu. Quanto eu gasto para comprar esses animais? Na verdade, a gente vai ter que negociar, né? Não tem uma informação certeira para isso, depende de cada região, de cada produtor, da quantidade de animais que vão ser comprados. Então você tem que, primeiro, analisar o que você já tem negociado no passado, ver os preços que você está conseguindo no passado e procurar a pesquisa de mercado mesmo atualmente. Então essa primeira questão dela eu acho que a gente fica respondido aqui. E caso surja alguma dúvida sobre esse vídeo aqui, pessoal, manda para a gente também novamente, por favor. Segunda pergunta, né? Gasto com pastagem. Aqui eu já começo a dar meu ponto de vista, que é o seguinte. Pelo que eu entendi, nesse gasto com pastagem que ela tratou aqui, seria o gasto que ela vai ter com esses animais. Mas perceba que não é só o gasto com pastagem, tá? Então a gente pode ter lá reforma de cerca, precisa reformar a cerca, vai ter algum gasto. Se tiver mão de obra, vai ter um funcionário, vai ter o gasto com mão de obra. Energia da fazenda, às vezes, talvez vermifugação, algum medicamento para mata bicheira, para os bezerros, enfim. Então tem diversos outros gastos que também vão estar compondo o custo da fazenda. Então eu prefiro trabalhar nesse ponto de vista aqui, no enredo que ela traçou aqui, do que ela quer achar, o quanto ela precisa ganhar de peso com os animais para empatar os custos, não somente com o custo da pastagem, mas sim com o custo geral da fazenda. Então eu prefiro, nesse ponto de vista especificamente, tratar aqui todos os custos. Como que eu poderia tentar trabalhar isso aqui? Novamente, anotando, registrando. Se eu tenho registro passado, já é um ponto de partida para eu trabalhar pensando aqui em alguma projeção para o futuro. Mas eu começo a anotar então todos os gastos. Vamos supor que eu consiga ter um custo total no mês. Então eu gastei, vamos supor que em média eu gasto por mês com a fazenda, gastei com medicamentos, gastei com mão de obra, energia, reforma de cerca, algum defensivo para pastagem, só adubei o pasto. Então qual seria esse gasto mensal? Vamos supor aqui, eu não fiz nenhuma conta aqui prévia, então eu estou meio por fora, não sei o valor que vai dar aqui. Vamos supor que a fazenda tem um gasto de 20 mil por mês e tem, sei lá, 350 cabeças. E aqui eu estou pegando cabeças de maneira geral, né? Então pensando aqui numa propriedade recria e engorda, então basicamente não tem matrizes, não tem bezerros mamando, então tem só os animais que estão ou em recria ou já em fase de terminação. Então estou considerando aqui que esses 350 animais estão talvez em mesma categoria, podendo mudar só a idade ou a fase do ciclo que eles estão. Então isso resultou aqui um custo de R$ 1,90 por cabeça por dia, né? Então eu peguei os 20 mil, dividi por 30 e dividi pelo número de cabeças. Então dá R$ 1,90 por cabeça por dia. Essa informação é importante para a gente trabalhar.
Então, respondendo essa segunda pergunta dela, né, que seria esse gasto com pastagem, se ela quiser saber especificamente o gasto com pastagem, eu recomendo que ela faça no controle de custos dela, uma classificação, né? Então todo valor que for relativo ao pasto, ela colocaria uma classificação lá, alguma marcação de pasto, ou colocaria um centro de custo específico para pasto. Na nossa planilha que a gente trabalha no nosso curso, a gente tem essa opção, fica muito fácil de fazer isso. Então eu acho que a melhor forma seja essa, de você fazer a categorização por centro de custo ou por ponto específico que você queira analisar no futuro. Mas enfim, eu prefiro trabalhar neste caso específico para saber o que ela quer, pegando o gasto total da fazenda, não especificamente só o custo com pastagem, porque ela quer saber aqui quantos quilos tem que ganhar para suprir os gastos. Eu imagino que sejam os gastos totais da fazenda, né? Não somente o gasto com pasto, por exemplo. Então, no nosso caso aqui, a gente está trabalhando esse custo médio diário por terneiro aqui, ele ficou referente ao custo total da fazenda, tá certo? Então a gente vai agora para a terceira pergunta dela, que é quanto ganhar em quilo para suprir o gasto, que talvez seja a principal pergunta, aquela pergunta que todo produtor de pecuária de corte deveria estar fazendo. Então a gente tem que pensar aqui no seguinte: o preço médio esperado que você vai vender a arroba deste animal, eu não tenho muita certeza. Eu já ouvi falar que no sul o pessoal negocia também o preço por quilo, tá? Aqui eu vou trabalhar por arroba, mas já coloquei aqui uma conta para achar em quilo também. Porque geralmente é mais comum, a forma de negociação com os frigoríficos se dá por arroba. Então eu coloquei aqui R$200 por arroba, isso dá R$ 6,67 por quilo vivo, e aí eu vou abrir um ponto aqui pra gente, que é sobre essa questão da arroba para quilo. O que acontece é o seguinte: a gente tem a seguinte unidade de medida. Um arroba equivale a 15 quilos. Isso é um fato, isso é um ponto, é uma unidade de medida, não tem como a gente mudar isso. Um arroba igual a 15 quilos. Só que quando a gente está tratando dos animais, a arroba ela é a medida para o animal quando ele já está abatido, né? Então ela quer saber a arroba de carne. E o animal vivo, boa parte do peso dele não é só carne. A gente tem, por exemplo, o nosso corpo aqui o nosso peso não é só a carne e o osso que a gente tem água. A água tem um peso considerável nos animais também. Então o rendimento de carcaça, ou seja, quanto do peso do animal que realmente vai ser utilizado pelo frigorífico, o frigorífico vai te pagar, geralmente fica em 50%. Então um animal de 300 quilos vivo, ele daria em média 150 quilos lá no frigorífico de matéria que o frigorífico vai aproveitar, que é carne e os outros materiais que eles aproveitam. Isso seria o equivalente a 10 arrobas, né? Então, como que a gente trabalha essa questão? Se você está considerando uma média, você trabalha com 50% de rendimento de carcaça. Mas se você já tem alguns dados sobre a sua fazenda de rendimentos de carcaça passados, você pode utilizar para aprimorar. Então, quanto maior o rendimento de carcaça, melhor vai ser para você. Então, um animal com muito rendimento de carcaça é aquele animal muito acabado. O animal também influencia a raça, tá? A genética do animal. Algumas raças conseguem dar um rendimento de carcaça melhor. Então, basicamente, se você tiver informações passadas sobre o seu rendimento, o rendimento de carcaça da sua fazenda, você pode utilizar aqui para trabalhar e afinar mais ainda seus cálculos. Vamos supor que você consiga ter 52% de rendimento de carcaça. Então, uma arroba equivaleria a cerca de 28 quilos, 29 quilos. Para as vacas, por exemplo, o rendimento de carcaça é menor. A gente poderia colocar aqui 48% de rendimento de carcaça, então valeria ter uma conversão pior, então seria 31 quilos. E aqui você perceba que a gente faz uma simulação, um animal de 500 quilos, neste rendimento de carcaça aqui, ele teria 16 arrobas. Então o frigorífico vai te remunerar por essas arrobas. Se o preço for 200, o valor dele que você iria receber seria 3.200, que é 200 vezes 16 arrobas.
Mas se o animal tiver um rendimento de carcaça então aqui maior, vamos colocar 52%, perceba que ele vai dar mais arrobas, o frigorífico pagando o mesmo preço pela arroba, você vai receber a mais. Então é por isso que o rendimento de carcaça é maior. Então a gente volta aqui para o nosso trabalho, a gente vai trabalhar com 50%, que é a média que geralmente se trabalha. Então a gente volta para nossas contas, a gente teria aqui esse preço de R$200 por arroba ou 667 por quilo, né? E aí a gente tem que trabalhar agora aqui questão de dias, qual que é o período médio que os animais vão ficar na fazenda, né? Isso varia muito, se for confinamento é mais rápido, se for uma pecuária mais extensiva é mais demorado, se for aquela semi-confinamento, algo mais intermediário, é um período intermediário também. A condição do pasto também vai interferir muito. Então eu coloquei aqui 160 dias, poderia ser um valor menor, poderia ser um valor maior, dependendo da situação, mas vamos trabalhar com 160 dias. Então vamos fazer uma conta aqui do custo médio no período por cabeça, vai? Então ficaria reais por cabeça. Como é que a gente calcula esse custo? Primeiro é o preço que a gente pagou, né? Pagou 1.900, tem esse custo já embutido, mais o custo diário que a gente calculou ali de 1,90 vezes 160 dias que vai ficar na fazenda. Então daria para nós aqui um custo de 204,76. Ok, então o que eu quero agora? Eu quero saber quanto eu preciso ganhar para suprir os gastos. Então, ou seja, eu preciso saber o quanto que eu preciso ganhar para empatar, né? Para ficar no 0 a 0. Então eu precisaria receber 2.204,76 também para ficar no 0 a 0. Então vamos colocar aqui receita para igualar custo médio, também em reais por cabeça, que vai ser esse mesmo valor. Igual a esse. Isso vai me dar o seguinte: peso, já está aqui em cima, ó, peso médio na venda dos animais. Eu tenho o valor que eu vou receber por ele, que é um valor que é por arroba que a gente considera, né? Mas como eu estou pensando aqui em achar por quilo, eu divido esse peso por esse valor aqui, que é o reais em quilos. Então eu precisaria que esse animal chegasse para mim lá com 330 quilos. 330 quilos é um animal até leve, né? Não tá um animal assim muito acabado. Mas é o custo para a gente empatar, né? Então 330 quilos. Vamos chegar agora aqui no GMD, que é o ganho médio diário. Quilo por cabeça por dia. 330, que é o que eu quero que ele chegue no final, menos 200, que é o que ele chegou, dividido por 160. Então eu preciso ter um ganho médio diário aqui de 820 gramas por dia, né? Ou 0,82 quilos por cabeça por dia para suprir os gastos da fazenda. Então essa é a conta que a gente faz para trabalhar neste cenário, né? O interessante é você notar que 0,82 é um valor que é muito fácil de você conseguir, desde que você consiga manejar bem esses animais, tenha uma produtividade boa, com as pastagens boas, você consegue sim obter aí ganhos de 1 kg por dia, mais de 1 kg por dia. Se for confinamento, você consegue até mais do que isso. Então 0,82 quilos nessas condições aqui seria o ganho que você precisa ter para suprir os gastos, né? Nesse valor aqui você ficaria no final das contas no 0 a 0. Mas aí a gente pode até brincar um pouquinho mais aqui, fazer algumas simulações. Vamos supor que ele tivesse um ganho médio maior. Vamos colocar aqui 1,20 kg por dia. O que isso ia resultar para a gente? Peso médio na venda. Quilo por cabeça, tá? Então seria 1,20 kg por dia, 160 dias,
mais os 200 quilos que ele chegou, né? Então ele chegaria no final com 392 quilos, também ainda é um peso baixo para esse animal. Mas enfim, vamos lá, trabalhar aqui com 392 quilos por dia. Então o preço do animal na venda, em reais aqui por cabeça, tá? Seria o peso dele, vezes esse aqui que a gente achou que é o valor do quilo vivo, né? Que baseado nesse preço da arroba, daria 2.613,33. Então o lucro, neste caso aqui, eu vou colocar aqui, vou chamar de lucro bruto. Vamos supor que eu não considerei depreciação nesses custos aqui, tá? Vamos supor que eu não coloquei depreciação. Se eu tiver colocado depreciação, eu poderia até chamar de lucro líquido. Mas supondo que não esteja depreciação. Então o lucro bruto seria 2 menos o custo no período, que é o que a gente achou aqui, que é o valor do animal, mais o que se gastou com ele depois dele chegar na fazenda. Então seria o lucro de 408 em reais aqui por cabeça. Aí você percebe, você pode trabalhar aqui, que é o seguinte, você pode fazer um cálculo aqui de margem. Qual a margem bruta em termos percentuais dessa operação? É o lucro dividido pelo faturamento. Tá aqui. Isso dá 16% de margem bruta nessa operação. Bom, então é isso, para acabar também não ficando um vídeo muito longo. Eu espero que a Fabiana dê um feedback para mim aqui, sabendo se a dúvida foi respondida. Eu já tinha conversado com ela por mensagem para saber se ela realmente entendeu o ponto em questão. Mas deixo aqui exposto, vou deixar essa planilha para vocês também aqui no link abaixo. Você pode só clicar, já vai baixar logo em seguida para você consultar. E caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma outra sugestão também, não deixe de mandar para a gente. A gente vai encerrar por aqui. Deixe seu comentário também falando o que achou desse vídeo. Um abraço e até a próxima.